Salve telanautas, eu sou o Heitor Teixeira e estou aqui com o nosso cantinho Star Wars mais uma vez para a gente conversar a respeito de The Mandalorian, desta vez com o 6º episódio da 3ª temporada, Guns for Hire. Tô aqui com o meu amigo Billy, dessa vez ele tá fazendo cosplay de Billy Vader e a gente vai falar de forma geral a respeito de tudo que eu achei do episódio, sem spoilers. Quando chegar a hora eu aviso, vocês podem ficar tranquilos. Nós tivemos então um episódio que foi meio Blade Runner, meio CSI Mando, com uma pitadinha de Logan's Run. A direção foi de Bryce Dallas Howard, que é filha do Ron Howard, que substituiu os diretores originais em solo. Na recapitulação, antes do episódio, nós temos o primeiro encontro do Din com a Bo-Katan e a sua turma, os quais removem o capacete e então ele não os reconhece como Mandalorianos, porque o credo foi passado de forma absoluta e ele desconhecia outras tribos e correntes filosóficas dentro dessa cultura. Episódio que também foi dirigido pela Bryce Dallas Howard, esse no qual ele conheceu ela. Também é relembrado que a legitimidade de se empunhar o sabre negro está em consegui-lo em batalha. A Bo-Katan foi atrás dele, mas quem derrotou o Moff Gideon foi o Din. Então ela acabou enfraquecida perante o seu grupo de seguidores, que se espalharam com a frota roubada do Império como mercenários. E por fim, essa recapitulação nos relembra que quando o Mando se deu mal lá em Mandalore e foi capturado pela criatura cibernética, foi a Bo quem o salvou, vencendo a criatura com o sabre negro, inclusive. O próprio Mando reconhece que estaria frito sem a ajuda dela e diz que estará para sempre em sua dívida. Isso fica plantado de forma importante e será melhor comentado daqui a pouco, nesse vídeo aqui. Outras coisas que esse episódio também tem como tema são, por exemplo, a opulência desse planeta que aparece nesse episódio versus todo aquele negócio de ostentação que a gente viu lá no núcleo central da galáxia, representado por Coruscant, e aquela patotinha fútil pra dedéu. Então, mesmo estando em pontos completamente diferentes, que recebem formas de atenção diferente do sistema de governo, esses lugares ainda têm bastante em comum, ou pelo menos pessoas que querem vidas com bastante coisa em comum. Um outro tema oportuno e bastante compatível com os nossos presentes tempos modernos, que se você olhar pela janela vai estar no mundo lá fora exatamente agora, é toda essa preocupação com as inteligências artificiais e um pouco da alienação do povo a respeito de certas coisas que estão acontecendo. Incluindo, é claro, uma tremenda falta de empatia para com o próximo, seja o próximo um outro ser vivo ou um ser que a gente ainda tem muito o que discutir se está de fato vivo ou não. Se esse papo ainda parece um pouco esquisito, eu vou falar mais a respeito disso ao longo de todo o vídeo e vai ficar mais fácil sacar do que eu tô querendo falar. É um episódio que tem uma ação muito boa e situações extremamente divertidas. Se antes a gente estava falando a respeito de que aparentemente estava tendo uma certa falta de continuidade narrativa para um tema único que contasse uma história fácil da gente entender como tendo começo, meio e fim, essa continuidade parece que tá, pelo menos nesse episódio aqui, ficando meio que por conta da Bo-Katan e por causa de outras coisas da cultura mandaloriana em geral, sendo que o foco então está sendo um pouquinho retirado do personagem que a gente acha que é o título, pelo menos é o que a lógica nos diz, e mostrando que talvez esse título vá um pouquinho além, sendo mais amplo. Então, pelo menos de certa forma, a gente ainda continua tendo meio que essa colcha de retalhos na narração de uma história que não tá toda tão claro o como é que a galera quer colocar pra gente, o que pode fazer com que um monte de gente não curta, já que a gente tá vendo um monte de gente dizendo que essa série já foi mais legal nas temporadas anteriores, e eles correm o risco de estar ficando com uma diminuição muito visível nos números da sua audiência também. Se você está chegando agora, seja muito bem-vindo. Para os que já costumam estar aqui, normalmente sintam-se em casa. Todos venham fazer parte desta grande família do canal na tela que cresce a todo dia. Peço a vocês que deixem os likes de vocês, que ajuda bastante. Inscrevam-se no canal e ativem as notificações para sempre ficar informados de todos os meus lançamentos. No final do vídeo vai ter a participação da nossa audiência no momento dos telanautas. Espero que vocês fiquem até lá para conferir.
E a partir desse ponto aqui, eu vou tentar dar uma recapitulada em todo o episódio, comentando ponto a ponto as coisas que eu julgo ser mais importantes. Então fica aí o aviso de spoilers. Uma nave quarenesiana está em rota para Trask, que é a mesma lua estuário que a gente viu naquele episódio onde o Din Djarin conhece a Bo-Katan. Sabe-se há séculos do folclore de Star Wars Legends que os Mon Calamari e os Quarren compartilham um planeta, mas não compartilham ideais semelhantes. Os Mon Cala são conhecidos como uma espécie pacífica, enquanto os Quarren podem esguichar uma nuvem de tinta se você olhar para eles da maneira errada. Então, logo no começo do episódio, a gente descobre que a coisa está se tratando não de uma incursão militar ou nada do gênero, mas uma espécie de paus mandados indo buscar o filho de alguém proeminente na sociedade Mon Calamari, já que o pai do garoto manda os Mandalorianos irem buscar o filhote, que é uma espécie de príncipe, para poder voltar para casa, já que ele não aprova essa união, esse enlace aquático dessas criaturas que podiam sair de uma paeja. É curioso que essa líder dos Quarren, que está ali como capitã da nave, pareça ser justamente o oposto daquilo que a gente costuma ver como sendo o comportamento normal do povo da espécie dela, com ela sendo muito mais diplomática, tendo uma fala mansa, evitando qualquer tipo de mal entendido na conversa que ela tem com a nave que está fazendo o cerco nela ali, tentando pedir o príncipe de volta, e talvez seja justamente esse lado mais calmo, mais afável que ela tem que tenha possibilitado esse romance em primeiro lugar. Quando essa suposta nave imperial, que depois a gente vê que é aquela que tinha pertencido ao Moff Gideon, aparece, ela até chega a confundir eles como algum remanescente do Império, alguém que esteja ali meio que cobrando pedágio. Ela tenta falar de um jeito que não ofenda ninguém que esteja na outra nave, porque ela não sabe do que se trata. Mas de qualquer forma a gente vê que são os Mandalorianos que estão trabalhando como mercenários e aceitaram essa missão aí de trazer o pombinho, ou na verdade o sirizinho, caranguejinho, sei lá exatamente o que ele é, de volta para casa. Mas isso também diz um outro algo pra gente, que se ela confundiu isso daí com alguém que podia ter sobrado do Império, significa que não deve ser a coisa mais difícil de encontrar essa galera por aí, já que eles estão longe pra caramba do centro, aonde a Nova República de fato tem força. Uma pergunta que certamente fica é: será que seriam esses os Mandalorianos que teriam tido alguma coisa a ver com a extração do Moff Gideon lá daquele cargueiro Lambda? Não faz basicamente nenhum sentido, já que meio que foi essa patota que prendeu ele em primeiro lugar, e eles teriam sim todos os motivos para querer ver ele sendo punido. Mas de qualquer forma, eu entendo que fica essa brecha para uma dúvida por parte da audiência, e eu achei que valia a pena comentar isso aqui. Como visto no final do episódio anterior, a Bo-Katan tá indo atrás de gente espalhada lá fora para tentar fazer essa reunião dos povos mandalorianos, trazer todo mundo para fazer parte da mesma patota uma vez mais, e a gente vê que o Din Djarin meio que foi como companheiro de viagem com ela, meio tipo Pedro e Bino, uma parada meio carga pesada. Galera essa que é exatamente a mesma que estava na cena anterior, antes da abertura e do título, inclusive o do episódio. Plazier 15 é um planeta que a cultura é baseada em autoindulgência, onde a galera quer mais é ficar na maciota mesmo. E por alguns motivos que a gente vai entender conforme eu for citando as coisas que compõem essa história, a gente vai entender o porquê que eles precisam da presença desses Mandalorianos mercenários ali para poder tomar conta de assuntos que eles não têm mais autonomia para fazê-lo. Nesse lugar os caras investiram todos os recursos que eles conseguiram encontrar, sejam droides de qualquer tipo, ex-militares ou não, para poder fazer com que a vida ficasse muito mais tranquila para eles, fazendo com que todos os robôs, todas as criaturas artificiais ficassem com a carga e o trabalho pesado. E quando cada uma das problemáticas é apresentada, você que está em casa e pensa que para cada problemática tem que ter uma solucionática, acaba sendo presenteado com uma noção de que tem alguma complicaçãozinha nova sendo colocada no caminho, como por exemplo a improvável união dos líderes desse planeta, que por si só já cria uma série de empecilhos legais, de papelada, já que antes a gente andou vendo burocracia nessa série, que fazem com que o problema em mãos não seja a coisa mais simples do mundo de ser resolvida. Jack Black faz o Capitão Bombardier.
Recebeu anistia da Nova República e foi colocado nesse planeta como uma espécie de ligação, ou para ser um representante, que permitiu que ele ajudasse a reconstruir as coisas por aí. E a Duquesa, que é interpretada por Lizzo, que também é cantora e tem apelo com a galerinha mais nova, se apaixonam, passam a cuidar do povo juntos, mas dentro das restrições da regra, que inclusive os impedem de ter um exército. Dessa forma, eles não podem levar uma frota militar para dentro dos muros. E a alternativa, que é desligar toda a força de trabalho dos droids, que os obrigaria a ter que trabalhar e, honestamente, ninguém está afim disso, na real mesmo, faz com que essa opção seja colocada bem lá embaixo na lista. Por serem mandalorianos, as armas fazem parte da cultura do povo de Din Djarin e da Bo-Katan, que seriam então recebidos como uma espécie de embaixadores entre essas duas culturas, e isso burlaria a regra de se introduzir armas no interior dos domos habitacionais. Danadinhos, cara, né? Para aceitar essa missão, então, a Bo-Katan deixa claro que o que ela quer é ir lá conversar com aquela galera que está afastada, fazendo esse trabalho temporário aí para o pessoal do planeta. Então a coisa acaba ficando como uma espécie de troca, já que ela não foi permitida. Sequestraram a nave da mulher, botaram no piloto automático e trouxeram para cá. Ela só queria bater papo, mas agora vai ter que fazer alguma coisa que não estava nos planos. Mas essa troca ainda vem com um baita bônus. Plazir 15 reconheceria Mandalor formalmente como um sistema soberano, intervindo junto à Nova República para que ela fizesse o mesmo. Então eles vão e fazem uma visita ao tal comissário da parte de segurança, interpretado pelo Christopher Lloyd, que mostra para eles algumas imagens em vídeo de gravações dos incidentes que estão rolando com esses droids que estão ficando meio doidinho. A pergunta óbvia que a Bo-Katan faz é: por que então a gente não simplesmente desliga eles? E aí a gente vê ele olhando com aquela cara de quem me dera fosse assim tão simples, mocinha, mas sabe como é que é? Se desligar os bichos, a galera vai ter que voltar a trabalhar, ninguém aqui lembra como é que se faz um troço desses, então até por votação a galera prefere continuar convivendo com o perrengue do que eliminar o mal pela raiz. É a tal da democracia, manja? Então, já que eles vão ter que se enfiar lá no meio da cidade para ir buscar pistas e resolver as coisas, a gente imagina que eles vão receber uma lista dos lugares mais prováveis para conseguir fazer as pesquisas e investigações deles. Tudo deveria ser fácil, mas não, claro que não. Eles são mandados lá para o setor de baixo para encontrar com os Ugnaughts. Galera de espécie daquele Quill, que é aquele responsável por transformar aquele droid em um droid bonzinho, que inclusive foi o droid que o próprio Mando tentou fazer voltar à ativa bem no comecinho dessa temporada aqui. Lembra dele? Aquele que soltava o "tenho dito"? Eles descem lá embaixo, começam a tentar conversar e são sumariamente ignorados, até que ele percebe que ele vai ter que fazer alguma coisa um pouco mais do jeito que ele aprendeu com o amigo. Então ele começa a usar um palavreado de convencimento que faz com que eles parem o que estão fazendo e venham dar ouvidos a eles. Quando ele consegue de fato convencer essa galera de que ele não estava tentando ofender ninguém, sugerindo, nem de leve, que o fato dos defeitos estarem sendo apresentados lá fora era culpa deles, eles resolvem colaborar sim, entregando uma lista onde possivelmente vão acontecer novas falhas. Como é que eles sabem disso? Nem o Mando entendeu, mas eles são tão cheios de si que a gente leva a crer que eles sabem o que estão falando, então segue o baile daí. O episódio segue com esse jeitão meio aí de investigação policial, onde tem bem esse clima mesmo. E a gente vê que as coisas vão dando a entender de que eles estão falando ali de uma espécie de subclasse, de uma galera que é vista como inferior, talvez até escravizada. Mas com o passar do episódio a gente entende que não é bem isso não. A proposta era realmente muito bacana e tinha bastante potencial, mas não era exatamente o que estava sendo colocado ali. O buraco era um pouco mais embaixo. Eles chegam então nas docas e para poder fazer a investigação deles, a gente vê que o Jim, que tem um jeito menos paciente com o droid, vai tentar fazer as coisas do jeito dele, sendo que a Bo-Katan não concorda muito, ela preferia trocar uma ideia mais de boa, tentar entender a coisa com um pouco mais de inteligência, mas se tem uma parada que ele não tem paciência mesmo é lidar com droids desses modelos que fizeram o terror acontecer na vida dele durante a infância, que foi quando ele foi encontrado e se tornou um Foundling.
Então, ao melhor estilo de provocação de robôs da Boston Dynamics, ele sai chutando lá os B2, até que um deles deixa claro que é sim um dos robôs comprometidos e começa uma perseguição, com eles tentando correr atrás dele para conseguir mais pistas. O que tem aquele baita jeitão de RPG, onde você resolve um negocinho aqui, que te deixa resolver um negocinho lá, que vai te permitir resolver um negócio mais lá na frente. E esse negócio da gente ter aí os B1 e os B2, que não são os bananas de pijama, fazem com que a gente tenha uma forte ligação com a trilogia prequel. E não é só por aí não, tem outros elementos que vão sendo plantados aos pouquinhos que fazem isso se tornar ainda mais verdade. Tem então uma sequência de ação que é até bastante empolgante, com eles correndo atrás desse droid, e aí quando eles de fato conseguem vencer, que eles derrubam ele, eles descobrem que tem uma tal de Spark Pad ali no meio das coisas dele, da lataria dele, que funciona mais ou menos como uma espécie de cartão de visitas de um lugar que tem um endereço, que na verdade é um bar. E aí isso acaba sendo mais ou menos uma coisa parecida com o oposto do que a gente viu lá em Star Wars original. Quando a gente viu em Tatooine a galera chegando no bar e o barman vira e fala: nós não servimos essa espécie, se referindo aí ao C3PO e ao R2-D2. Dessa vez a gente vai ver basicamente o contrário acontecendo. Vou ser muito franco, que à primeira vista eu achei que essa cena ficou quase cômica, uma parada ali quase digna de Star Wars Holiday Special. Não tão escrachado, mas de qualquer forma um bar para droids num universo onde não tinha trabalhado até então esse negócio deles de fato terem algum tipo de inteligência artificial que beirasse essa coisa de ter consciência, cognição o suficiente para que eles tenham atividades sociais entre eles, ficou quase sem propósito, mas a coisa se explica lindamente ao longo de toda essa cena. É óbvio que esses droids então não estão chegando ali para encher a cara de bebida alcoólica, eles estão indo lá para se divertir consumindo um tipo de óleo lubrificante. A Bo-Katan mais uma vez quer tentar fazer a coisa na base da conversa, da razão, da argumentação, mas não tem jeito porque o Din Djarin não tem paciência com esse tipinho. Então, conforme a cena progride e a gente vê o questionamento acontecendo ali em cima do tal do barman, ou bar droid, no caso, eu acho que é mais justo chamar ele de bar droid, fica uma coisa onde a gente descobre que eles têm sim um tipo de programação que, ainda que mais rudimentar do que uma forma de vida, como na franquia vizinha a gente tem em Star Trek o Data, que seria considerado uma forma de vida complexa apesar de artificial, a gente vê que eles têm sim complexidade o suficiente para meio que temerem pelas suas existências, se você não quiser chamar de vida. Eles realmente não querem ser desativados, até porque a alternativa seria com que os postos de trabalho deles fossem substituídos por humanos ou orgânicos. Ai, que nojo! Eles deixam claro que os droids têm prazos de validade, momentos de existência em funcionamento que são períodos muito maiores do que o de seres orgânicos normalmente. E eles valorizam isso, eles são inclusive gratos pelos orgânicos terem criado eles. E como eles não querem perder a oportunidade de continuar funcionando, porque isso de alguma forma faz com que este senso de preservação se mantenha intacto e deixe eles felizes. Seja lá como um droid pode ser feliz ali no meio daquela sociedade bebedora de óleo esquisito, eles vão tentar fazer isso e estão dispostos sim a ajudar. Tem inclusive uma cena onde você vê a galera do bar ali meio que comemorando com o lance de vamos ajudar ele sim, isso vai ser bacana, vai ser joia. Como eu disse, os droids consomem um tipo de óleo chamado nepente, que na mitologia grega literalmente significa aquele que afasta as penas, ou seja, uma espécie de droga do esquecimento. Mas ele não é um óleo puro, ele vem com partículas dentro dele responsáveis por coisas extras, como fazer ScanDisk passar antivírus, realizar a atualização de sistema e outras coisas mais que deixam subentendidas ali. É então que o tal do Bar Droid dá uma olhada numas fichas lá e encontra informações a respeito de um suposto lote que todos os droids que estão apresentando defeito teriam consumido em comum. É uma pista. E sabe onde é que tem um pouco desse mesmo óleo, desse mesmo lote? Lá no IML dos droids, para onde foi mandado aquele B2 que eles derrubaram. Lá eles descobrem que as tais subpartículas que tem dentro do óleo, que deveriam fazer a sua função de nepente, mas estão fazendo outra coisa, ilegal inclusive,
tem essa tal nanotecnologia ali no meio que a moça que cuida do laboratório não sabe exatamente explicar, mas de qualquer forma a gente vê que essas partículas ainda estão ativas, já que o robozinho flutuante lá, ao retirar com a sua agulhinha o óleo, ele acaba sendo infectado também e acaba precisando ser cortado no meio. A técnica do laboratório faz uma busca e descobre que aqueles nanodroides no Nepenthe são originalmente fabricados pela Tech Union, que era uma guilda comercial composta por várias empresas de tecnologia da galáxia, e desempenhou um papel importante na crise separatista. Elas ainda entraram em Plazir 15 de forma ilegal, tendo sido requisitadas por um setor sem jurisdição nesse assunto, por responsabilidade do comissário Hellgate. Pois é, sabe aquela síndrome que séries policiais têm, onde você vai tentar descobrir quem que é o bandido e normalmente o ator convidado que tem mais proeminência ali, para eles não gastarem um negócio tão importante com uma pessoa que você nunca viu na vida? Pois é, exatamente o que eles fazem aqui. Colocam o Christopher Lloyd para fazer o bandidão da vez. E nem precisa de muita acusação para ele dar o braço a torcer, que é ele mesmo. E é claro o que acontece quando você empurra alguém contra a parede, deixa a pessoa encurralada, sem opções, a pessoa vai partir para o tudo ou nada e é o que ele faz ao tentar ameaçar, colocando a mão em cima do tal botão vermelho, que se ele apertar vai fazer com todos os droides infectados se virem contra a população todos de uma vez. Esse personagem representa aquelas pessoas que são extremamente presas ao passado, com coisas que já não fazem mais sentido no mundo de agora. Mas de qualquer forma, ele queria reviver coisas da época do separatista, inclusive demonstrando ser um tremendo fã do Conde Dooku. Dooku mesmo. Dizendo que o cara era um visionário e blá, blá, blá. Mas quando a gente vai tentar ver se o que ele tá falando faz algum sentido, a Bo-Katan descarrega um taser no velho e ele cai tremendo e babando no chão. Dessa vez é o Mando que olha pra ela com aquela cara de que ironia, não? Que ele teria feito coisas assim, mas ela a gente esperava que resolvesse no papo. Com o caso resolvido, a Bo e o Jim levam o cara algemado perante o casal dos líderes do planeta. A duquesa tá claramente desapontada com o figura e manda ele pro exílio numa lua ali perto, mas a gente vê, pelas coisas que são ditas, pela forma como as coisas são plantadas, que provavelmente essa não é a última vez que a gente vê o personagem do Christopher Lloyd. Pelo menos eu espero, porque eu gosto dele. Então, como havia sido prometido, ela concede a audiência com os Mandalorianos que estão lá fora e ainda entrega a simbólica chave, tipo chave da cidade, coisa de prefeito. Então eles vão até o acampamento do lado da tal frotinha, lá conversar com o Ex-Wolves. A cena tem, obviamente, um certo confronto entre esses dois personagens que representam um certo grau de liderança ali. A Bo vai chegar sem necessariamente ter um plano, ela diz no caminho que ela vai pensar quando chega lá e basicamente o que acaba acontecendo é que ao invés de ter aquela tremenda argumentação, ela chama ele para um duelo, meio que um desafio, coisa comum em culturas que tem essa cara mais tribal, essa coisa mais de respeitar o outro pela força, não tanto pela posição conquistada de forma intelectual, mas mais no braço mesmo ali, na capacidade de ver como é que você resolve a coisa com a sua técnica de luta, aquele negócio todo. E a cena é até que bem bacana, tem lá várias movimentações, coreografias interessantes, é uma ação digna, bem legal. O episódio é movimentado pra caramba, aí eu achei que isso ficou animal. No fim das contas, é claro, ela vence o cara na porrada, mas é levantada a questão de você me venceu, mas você tinha que vencer esse cara aí, já que é o Din Djarin que tá com o sabre negro. E a gente vê que a solução que eles deram foi uma coisa que muita gente já estava comentando que provavelmente ia seguir por uma coisa mais do universo ali do Harry Potter com a varinha das varinhas, que se torna dono dela aquele que vence quem tem ela nesse momento em combate. O que aconteceu aqui, como eu citei lá no começo do vídeo, até que eles colocaram aquele negócio de nos episódios anteriores como uma recapitulação, mostraram que a Bo-Katan foi a chamado do Grogu lá até Mandalor ajudar o Mando, que foi se banhar nas aguinhas vivas lá para poder voltar a estar dentro do credo de forma redimida. Que ele foi pego por aquela criatura cibernética e se não fosse ela, ele tinha se dado mal pra caramba. Então, toda aquela coisa dela ter vencido a criatura, inclusive com o sabre negro, que tinha sido dele, que a criatura ganhou dele, mesmo na trairagem,
faz com que ela tenha, sim, pelo menos aos olhos do Mando naquele momento, que além de tudo ainda está em dívida de gratidão, o direito de receber o sabre em mãos naquele momento ali. Então, como eu falei antes, eu imagino que eles estão fazendo com que a cultura mandaloriana esteja recebendo foco e não necessariamente apenas o protagonista, já que a gente tem um bocado de coisa para resolver, de culturas e tribos e outros personagens, que eu imagino que eles vão conseguir amarrar em uma história maior e mais interessante depois. De qualquer forma, eles dão 2 passos para frente, 2 para o lado e às vezes 1 para trás. Mas eu espero que seja por uma boa causa. Na pior das hipóteses, todos os episódios têm sido muito divertidos, mesmo os que têm mais burocracia, ao contrário do que muita gente tem reclamado por aí. Eu tenho gostado pra caramba e imagino que essas coisas vão sim dar em algum lugar daqui a algum tempo. Mas tá bacana de acompanhar, isso tá. E nós chegamos então finalmente no momento dos Telanautas. Mas eu vou pedir um favor para vocês, sempre deixem o Responda 2 pontos em um post separado. Eu tô mudando um pouquinho as regras disso, porque já que faz mais de um ano que a gente está usando o Responda 2 pontos e ele tem demonstrado dar certo, vale a pena ajustar as coisinhas para ele sempre funcionar da melhor forma possível. E eu agradeço. Então, sobre o episódio da semana passada, o Shariban Gatai perguntou: por mais que eu entenda que a armeira percebeu o potencial da Bo, eu achei um pouco anticlímax ela pedir para ela tirar o capacete. O que tu achou? Eu achei que isso foi uma espécie de demonstração de boa vontade, já que não dá para você reunir pessoas que pensam de forma tão diferente se todo mundo quiser manter 100% do seu jeito turrão de fazer as coisas. Então, nessa tentativa mais diplomática, ela sabe que se a Bo-Katan chegasse lá com um capacete e não pudesse tirar, porque de alguma forma ela estaria presa no credo desta galerinha aqui, isso ia gerar complicações com o pessoal de lá, que já tem a cara amarrada pro jeito deles fazerem as coisas, então é melhor conseguir resolver as coisas com cada um cedendo um pouquinho e no final ficar bom para todo mundo, ou para a maioria, do que não conseguir nada, o que é mais ou menos o que a política faz na vida real. E o Kazakamatsu levantou a seguinte questão: já que apareceu o Zeb do Star Wars Rebels, então é possível que apareça a Sabine Wren? A cena final de encontrar o Metal Beskar, usado pelos Mandalorianos, pode ter sido usado pelo pessoal do Moff Gideon, mas claro, o patrulheiro não sabe disso. O episódio serviu para aumentar a moral dos Mandalorianos. Nós temos visto sim alguns dos personagens das animações ganhando versões em live action. A gente já viu a Ahsoka, já viu outros personagens, inclusive vilões, brotando em outras séries, inclusive a do Boba Fett. Eu imagino que a Sabine vá aparecer em algum momento, inclusive com o Ezra, inclusive com o Thrawn. Se não nessa série aqui, na da Ahsoka, com certeza. Quanto à cena final, pode ter sido um bocado de coisa e eles estarem só desviando a nossa atenção. Mas que tem coelho nesse mato, isso tem. Obrigado, galera, por assistirem o vídeo até aqui. Se você quiser participar, como os nossos telanautas fizeram, use o Responda 2 pontos e o que você comentar nesse vídeo aparece no programa na semana que vem. Um forte abraço, galera, que a força esteja com vocês e até mais.